Meu filho me proibiu de ir ao seu casamento, mas descaradamente me enviou uma conta de 80 mil euros para pagar pela sua festa luxuosa e lua de mel no Havaí. Ele até acrescentou: agradeça-me por permitir que contribua. Eu apenas sorri, sentindo minha raiva se transformar em uma determinação fria. Seu sonho de um casamento rico e perfeito se tornaria um pesadelo. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu estava sentado à mesa da cozinha na quietude da minha casa em Lisboa, a luz da tarde de outubro filtrando pelas cortinas desbotadas. O envelope havia chegado naquela manhã, grosso e de cor creme, com a caligrafia precisa de Carlos na frente. Eu havia assumido que era o convite para o casamento. Finalmente, após meses de silêncio total, meus dedos traçaram o selo, um pequeno arrepio de esperança surgindo. Apesar de tudo, rasguei-o com cuidado, esperando um cartão elegante anunciando a data, o local, talvez uma nota pedindo que eu o acompanhasse até o altar, como havíamos brincado anos atrás. Nenhum convite. Em vez disso, um maço de papéis escorregou para fora, faturas itemizadas, nítidas e profissionais, totalizando 80 mil euros. Meus olhos percorreram as linhas. 50 mil euros pelo aluguel da mansão perto de Lisboa, uma propriedade extensa com jardins bem cuidados e lustres de cristal. 20 mil euros pela catering, incluindo vinhos importados e lagosta trazida de avião da costa atlântica. Outros 10 mil euros pela suíte de lua de mel em Maui, completa com acesso privativo à praia. E enfiada no fundo, uma nota manuscrita de Carlos. Pai, depois dos problemas que você causou à família, seja grato por eu permitir que contribua. Isso cobre a sua parte. Envie o cheque em breve. Vitória e eu estamos contando com isso. Eu encarei as palavras. O papel fresco e liso sob meus dedos. Problemas? Os problemas que ele havia jogado na minha cara durante nossa última discussão, culpando-me por não ter subido mais na minha carreira de engenheiro pela vida modesta que levamos após a morte da sua mãe. Minha mão tremeu ligeiramente enquanto colocava a nota de lado, os custos itemizados borrando por um momento. Perto dali, na mesa, estava uma foto emoldurada do jovem Carlos, com dentes faltando e sorrindo de um jogo de futebol juvenil, sua mãozinha na minha. Como aquele menino havia se transformado nesse homem, exigindo dinheiro como se eu fosse um caixa eletrônico, me proibindo de ir ao casamento porque eu não me encaixava na sua imagem polida. O choque veio primeiro, uma onda fria que apertou meu peito. Amassei a nota no punho, o papel estalando como folhas secas. Mas depois a alisei novamente, colocando-a plana. Não, eu não deixaria a raiva me consumir cegamente. Afastei-me da mesa, levantando-me devagar, meus joelhos protestando o movimento. A cozinha parecia menor, as paredes se fechando com memórias de jantares familiares há muito tempo idos. Caminhei até a pia jogando água no rosto, mas isso não lavou a dor. Carlos pensava que poderia me apagar da sua vida enquanto mergulhava nas minhas poupanças, o ninho que eu construíra através de anos de horas extras, economizando após perder Maria para o câncer em 2015. Ele me ligara uma vez após o funeral dela, voz cortante. Você deveria ter feito mais, pai, por todos nós. Voltei à mesa, pegando um velho relógio de bolso, uma herança de família do meu pai, sua corrente desgastada por gerações de trabalho duro. Ele tiquetaqueava firmemente na minha palma, um lembrete de laços que deveriam perdurar. Mas Carlos havia rompido os nossos, não é? Proibindo-me porque Vitória sussurrara que um simples aposentado o envergonharia na sua multidão de executivos de tecnologia. Eu sorri então, curvatura lenta e amarga dos lábios, enquanto a dor se torcia em algo mais afiado. Resolução. Coloquei a conta de lado, dobrando-a com cuidado e senti uma faísca se acender no fundo de mim, um plano começando a se formar nas sombras da minha mente. Olhei para a conta novamente. Seus números zombando de mim, a raiva lentamente diminuindo, dando lugar a uma clareza fria. Se Carlos pensava que poderia me manipular, estava enganado. Eu sabia que um confronto direto não me levaria a lugar nenhum.
Ele me dispensaria como sempre, mas eu poderia reunir informações, encontrar rachaduras no seu plano perfeito. Meu velho laptop estava na bancada da cozinha, empoeirado, mas pronto. Hora de descobrir o que eles realmente estavam tramando. Aquela faísca persistiu enquanto olhava para a foto novamente, pegando-a desta vez. O rosto jovem de Carlos me encarava de volta, inocente e cheio de promessas, de um dia no Parque Eduardo Sétio, quando ele tinha 8 anos. Ele havia subido no meu colo durante uma tempestade repentina, enterrando a cabeça no meu ombro, enquanto a chuva batia nas janelas do carro. "Não se preocupe, pai", ele havia dito, sua voz abafada. "Você é o mais forte." Eu o abracei forte, prometendo sempre protegê-lo, enquanto Maria nos observava com aquele sorriso quente dela. Agora eu andava pela cozinha, as tábuas do chão rangendo sob meus passos. O cheiro de café velho da minha caneca da manhã pairando no ar. Aquelas memórias inundavam sem serem convidadas. Fins de semana ensinando-o a chutar uma bola no campo local, sua risada ecoando enquanto ele corria pelas bases. Éramos inquebráveis então, um trio contra o mundo. Mas após a morte de Maria, tudo mudou. Carlos tinha 25 anos, já subindo a escada corporativa na tecnologia, e começou a se afastar. "Você a decepcionou, pai", ele acusara uma noite ao telefone em 2016, sua voz cheia de ressentimento. "Se você tivesse ganhado mais dinheiro, talvez os tratamentos tivessem sido melhores." Eu engoli a dor, lembrando-o das batalhas com o seguro, da segunda hipoteca que peguei para cobrir os cuidados dela, mas ele não ouviu. Ele via apenas minhas falhas, a casa modesta, o emprego confiável, mas sem glamour. No último Natal, selou tudo. Eu dirigi até o apartamento elegante deles no centro de Lisboa, braços cheios de pastéis de bacalhau caseiros, como Maria costumava fazer. Vitória mal olhou para cima do telefone, sussurrando algo para Carlos que o fez sorrir. "Pai, agora somos veganos", ele disse de forma desdenhosa. "E honestamente, você aparecendo sem aviso? É constrangedor. Eu saí cedo. A viagem de volta, um borrão de luzes de rua, sentindo-me como uma relíquia no mundo brilhante deles." Agora essa conta era o insulto final, exigindo que eu financiasse sua extravagância enquanto me empurravam para o lado. Meus punhos se cerraram ao meu lado enquanto parava na janela, observando folhas dançando pelo quintal. A raiva crescia, um queimor constante substituindo a nostalgia. Como ele ousava me tratar como um fardo, depois esperar gratidão por me permitir pagar. Eu não era a vítima aqui, não mais. Eu o criei sozinho após Maria. Sacrifiquei férias e confortos para dar-lhe um começo. E Vitória, com suas bolsas de grife e ostentações nas redes sociais, incentivando sua ganância. Não. Essa traição exigia consequências. Eu jurei então, silenciosamente, mas ferozmente, transformar o dia perfeito deles em uma lição que nunca esqueceriam. A chuva começou a bater contra o vidro, espelhando a tempestade dentro de mim. E eu me virei, minha resolução endurecendo como aço. Uma dúvida momentânea piscou. Eu era velho demais para essa luta, mas a empurrei para o lado. Justiça não era sobre idade, era sobre dignidade. Com esse pensamento, alcancei meu laptop na bancada, o metal frio me ancorando enquanto me preparava para cavar mais fundo. O laptop zumbiu para a vida na luz diminuindo do quarto, sua tela lançando um brilho azul sobre a mesa bagunçada. Eu me acomodei na cadeira, a chuva agora um tambor constante lá fora, e abri o navegador com cliques decididos. Os perfis de Carlos nas redes sociais eram privados, mas o de Vitória não era. Ela adorava exibir sua vida. Eu rolei pelas postagens, cada uma punhalada. Mal posso esperar pelo nosso casamento dos sonhos na Quinta do Monte. Bênçãos, vida de luxo. A data saltou, 15 de novembro de 2024, apenas semanas à frente. Fotos mostravam a mansão, seu grande salão de baile decorado em configurações simuladas, lustres brilhando como diamantes.
Eu bebi de um copo do vinho tinto barato que estava guardando, seu sabor amargo aguçando o meu foco. A ação falava mais alto agora, nada de mais lamentações. Anotei notas em um bloco. Local: Quinta do Monte. Aluguel de 50 mil. Catering: eventos elite. Ostentando produtos frescos para 200 convidados. Fotógrafo: algum profissional de alto nível chamado Lila Voss. Seu portfólio linkado nos comentários de Vitória. Tiros deslumbrantes a caminho. Vitória havia legendado com emojis de coração. Debates internos rugiam na minha mente. Deveria confrontá-lo diretamente? Não. Isso lhe daria a satisfação de me dispensar. Melhor minar das sombras. Fazer ele sentir a perda de controle que tanto temia. Aba após aba se abria. Site do planejador de casamentos Marco Braga. Sua bio alardeando eventos impecáveis para clientes exigentes. Um contato mútuo no LinkedIn confirmou que ele estava lidando com isso. Um antigo colega de Carlos curtiu uma postagem sobre a reserva. Detalhes da lua de mel gotejavam de uma promoção de agência de viagens, Resort Maui, bangalô sobre a água, tudo financiado por aquela conta que me enviaram. Minha raiva flamejou novamente em um vídeo que Vitória compartilhou. Ela experimentando um vestido, Carlos sorrindo ao lado. Papai pagando pela festa. Indiretamente ela brincara nos comentários, um emoji piscando seguindo. Indiretamente, a audácia me alimentava. Eu cruzei referências de fornecedores, construindo uma lista. Florista, DJ, até o serviço de limusine. A extravagância era impressionante, muito além do que o salário de Carlos poderia cobrir sem minha contribuição. Uma hesitação se insinuou. Essa vingança era longe demais, arriscando o pouco laço familiar que restava. Mas então lembrei da nota dele novamente, aquela condescendência privilegiada, e a dúvida desapareceu. Isso era sobre autoestima, ensinando-lhe que a ganância tinha repercussões. Minha mão se firmou no teclado enquanto encontrava o número de contato de Marco Braga, o planejador no coração de tudo. Com uma respiração profunda, decidi que era hora de fazer a ligação para começar a desfazer sua tapeçaria perfeita. Fio por fio. Peguei meu telefone, dedos pairando sobre o teclado de discagem. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz polida responder, suave como mármore polido. Eventos Marco Braga. Aqui é Marco falando. Como posso tornar o seu dia extraordinário? Eu me encostei na bancada da cozinha, o receptor fresco contra minha orelha, firmando minha respiração. Olá, Marco. Aqui é Estevão Torres. Sou o pai de Carlos Torres, o que está pagando pela conta do casamento dele. Uma pausa, então calor inundou seu tom. Senhor Torres? Carlos mencionou que você ligaria para finalizar os pagamentos. Estamos empolgados que você esteja contribuindo para um evento tão especial. A Quinta do Monte está reservada, e a visão de Vitória está se concretizando lindamente. Eu o deixei divagar por um momento sobre arcos florais e quartetos de cordas, minha mente afiando como uma lâmina. Na verdade, Marco, prefiro discutir isso pessoalmente. Podemos nos encontrar amanhã? Tenho alguns detalhes a esclarecer. Ele concordou rapidamente, sugerindo seu escritório no centro de Lisboa às 10 horas. Eu desliguei, o clique ecoando no quarto quieto, e me servi outro copo de vinho, girando-o enquanto imaginava seu rosto quando a verdade acertasse. Nada mais de se esconder atrás de notas e contas. Eu me encostei na cadeira, adrenalina pulsando através de mim. A reunião com Marco era o primeiro passo, e eu precisava estar pronto. Passei o resto da noite revisando a conta novamente, anotando figuras-chave para manter os fatos à mão. Antes de dormir, escolhi um suéter limpo e calças. Nada chique, mas o suficiente para parecer sério. Enquanto me deitava, senti o plano se solidificar, como a fundação de uma casa. Na manhã seguinte, acordei cedo, café em uma garrafa térmica, chaves na mão, pronto para sair. Na manhã seguinte, dirigi através de tráfego leve, as folhas de outono girando como confetes no para-brisa.
Uma breve hesitação me pegou em um semáforo vermelho. Era esse o ponto sem volta? Mas a dispensei. Acelerando quando o sinal ficou verde, o escritório de Marco era em um prédio elegante na rua principal, todo vidro e cromo, um contraste com o antigo prédio de tijolos da minha firma de engenharia. Estacionei e entrei no lobby, o ar estéril carregando toques de colônia cara. Marco me cumprimentou com um aperto de mão firme, seu terno sob medida e gravata perfeitamente atada. Sênior Torres, entre, café? Ele me levou a uma cadeira plush oposta à sua mesa, empilhada com amostras e contratos. Uma foto emoldurada de um casal radiante sob um gazebo chamou minha atenção, agitando uma resolução quieta. Aquela alegria não seria de Carlos, não com meu dinheiro. Nós nos acomodamos e ele puxou o arquivo. Então, os 80 mil euros cobrem tudo. Local, catering, até o depósito da lua de mel. Carlos me assegurou que está tudo certo. Eu me inclinei para a frente, minha voz uniforme. Ele disse: diga-me, Marco, Carlos mencionou que me proibiu de ir ao casamento? Que eu nem sou convidado para essa extravagância que supostamente estou financiando? Seus olhos se arregalaram, a caneta escorregando dos dedos. Proibido? Não. Ele disse que contribuições familiares estavam resolvidas. Isso é constrangedor. Constrangedor, eu ecoei, curto e afiado, tente insultante. Ele me enviou a conta com uma nota dizendo que eu deveria ser grato, após criá-lo sozinho, após tudo. Marco se mexeu, esfregando a têmpora. Eu não sei o que dizer. Os contratos estão assinados, mas sem pagamento total não podemos prosseguir. Depósitos não são reembolsáveis, mas o saldo... Exatamente, eu interrompi. Informe Carlos que o casamento para até ele falar comigo diretamente. Nenhum fundo de mim. E se ele insistir, lembre-o de quão frágeis os planos podem ser. Ele assentiu devagar, atordoado. Eu o ligarei hoje. Isso muda as coisas. Enquanto me levantava para sair, ouvi-o murmurar baixinho. Aquele garoto arrogante. Isso me alimentou. Um primeiro gosto do caos se formando. Eu saí para o ar fresco, a porta clicando atrás de mim, e senti a ondulação se espalhar, como uma pedra pulando sobre. Água parada. Parado na calçada, senti uma onda de força, mas sabia que não poderia ir longe sozinho. Marco era apenas o começo. Carlos não desistiria facilmente, e eu precisava de olhos e ouvidos em quem pudesse confiar. O nome de Alex surgiu na minha mente. Seu número ainda salvo no meu telefone, apesar de anos de silêncio. Ele conhecia Carlos melhor que a maioria, e seu novo trabalho como detetive poderia ser útil. Deslizando para o carro, respirei fundo, sentindo o plano tomar forma, e comecei a rolar pelos contatos. No carro, chequei meu telefone. Nenhuma ligação perdida ainda, mas o silêncio não duraria. Enquanto me fundia na autoestrada de volta para casa, meus pensamentos vagaram para aliados. Rolando pelos contatos, pausei no nome de Alex, intocado por anos, o melhor amigo de infância de Carlos, aquele que ele abandonou quando a ambição tomou conta. Uma memória rápida piscou. Alex, aos 12, aparecendo na nossa porta após o divórcio dos pais, Maria fazendo-lhe chocolate quente enquanto Carlos e eu jogávamos cartas para distraí-lo. Disquei antes que a dúvida se instalasse. Alex, é Estevão Torres. Faz tempo. Sua voz veio, surpresa, mas quente. Senhor T? Uau, sim. Como você está? Tudo bem? Não exatamente, admiti. Carlos vai se casar, mas é complicado. Podemos nos encontrar? Preciso da sua expertise. Ouvi que você é detetive particular agora, com habilidades de fotografia. Ele riu secamente. As notícias se espalham. Claro, no café antigo na Broadway, em 1 hora. Concordei, desligando enquanto virava para minha garagem. A casa parecia menos vazia, com propósito a preenchendo. 1 hora depois, sentei-me em uma mesa de canto no café, o aroma de scones frescos misturando-se com folhas caindo visíveis pela janela. Alex chegou mais alto do que eu lembrava, com olhos afiados de detetive e uma bolsa de câmera sobre o ombro. Apertamos as mãos firmemente, seu aperto estável.
Sr. T, você parece bem. Sinto por Maria. Ela era como uma mãe para mim também. Obrigado, Alex. E me chame de Estevão. Deslizei um café para ele. Carlos me proibiu de ir ao casamento, mas enviou uma conta de 80 mil. Não vou pagar. Estou revidando. Seu rosto endureceu. Isso soa como ele. Me abandonou anos atrás quando não falsifiquei uma referência para o emprego dele. Disse que eu o estava segurando com meus trabalhos pequenos. Assenti, sondando gentilmente. Ouvi histórias assim. Explorou outros para sua ascensão. Ah, sim, Alex disse, inclinando-se, seu tom cheio de mágoa antiga. Na faculdade pegou minhas ideias de projeto, reivindicou como suas. Quando o confrontei, me gostou. Vitória é a mesma. Tudo sobre a imagem, planejamos sobre recargas. Ele documentaria o casamento de fora. Capturaria qualquer fallout com fotos e vídeo, pronto para alavancagem pública se necessário. Um conhecido mútuo acenou do balcão. A velha senhora Jenkins do bairro, provocando uma risada. Lembra quando você e Carlos apregaram com neve falsa em julho? Alex sorriu, mas isso desvaneceu. Aqueles dias se foram. Ele mudou. Os meus também, respondi. Mas essa aliança é real. Nós nos separamos com um aperto de mão, ideias girando na minha cabeça como o vapor das nossas xícaras. E se precisarmos de mais, gravações, registros? Perguntei, a questão pairando enquanto ele assentia pensativamente. Venha à minha casa esta noite, sugeri. Traga o que tiver e vamos começar a preparar de verdade. Alex sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. Combinado, Estevão. Estarei lá às 8. Aquela questão ecoou enquanto dirigi para casa, chuva começando a bater novamente no teto. À noite, eu havia mandado uma mensagem para Alex vir, incapaz de esperar. Ele chegou à minha porta, kit de ferramentas na mão, a chuvarada transformando a luz da varanda em um brilho nebuloso. Pronto para subir de nível, ele disse, entrando, sacudindo o casaco. Nós nos movemos para a sala de estar, onde limpei espaço na mesa de centro. Lâmpadas dim lançando sombras longas sobre os tapetes desbotados, e eu lhe entreguei uma caneca de café quente, seu vapor enrolando como uma promessa. Mostre-me como me proteger. Gravações, câmeras, o pacote todo. Alex desempacotou gadgets, um pequeno gravador, cams escondidas, até apps para registros de chamadas. Primeiro, básicos legais, ele explicou, sua voz firme e instrutiva. Em Portugal, consentimento de uma parte para gravações. Aperte esse botão, no meio da ligação. Pratiquei em uma configuração mock, sua demo, expondo táticas que Carlos poderia usar. Gaslighting, deflexão. Como quando ele o culpou pelos tratamentos da mãe não funcionarem, Alex disse suavemente. Lembro de você vendendo seu carro para pagar contas. Ele ignorou isso. As palavras acertaram forte, puxando uma memória. Maria no hospital, sua mão fraca na minha. Carlos saindo furioso após me acusar de não lutar mais. Compartilhei brevemente, voz pegando. Ela merecia melhor de todos nós. Você deu tudo. Alex respondeu, seu tom gentil, mas firme. Eu lhe devo. Após a separação dos meus pais, você me deixou ficar aqui, me tutorou em matemática. Carlos riu disso, me chamou de fraco. Brindamos quietamente com nossas canecas, a justiça, não a vingança. Ele me guiou pela colocação de câmeras. Angule aqui para a porta. Pegue o rosto claro. Testei uma. O feed nítido no meu telefone. Uma onda de força subindo enquanto a imagem se estabilizava. Mas enquanto o dispositivo zumbia, um novo pensamento intrudiu. E se Carlos ligasse esta noite, sentindo a mudança? Carlos não ligou aquela noite. Mas eu sabia que o silêncio não duraria. O dia seguinte passou em tensa antecipação. Chequei meu telefone, testei as câmeras, dei uma caminhada pelo quarteirão para acalmar meus nervos. Todo carro passando me fazia estremecer, pensando que era ele. À noite eu estava no limite quando o telefone finalmente zumbiu, seu nome piscando na tela. O dispositivo zumbia suavemente na minha palma, sua luz verde firme, quando meu telefone zumbiu na mesa, cortando o silêncio da noite como uma faca. Eu estava no meio de preparar chá.
A chaleira começando a apitar, vapor enrolando em espirais preguiçosas. A tela acendeu. Carlos. Deixei tocar, observando as vibrações fazerem o telefone dançar sobre a madeira. Um ar frio da janela ecoando a tensão, apertando meu estômago. Foi para o correio de voz, depois zumbiu novamente. Vitória desta vez. Ignorei isso também, despejando água quente sobre o saquinho de chá. O aroma de camomila me ancorando, enquanto recordava o conselho de Alex. Grave tudo. Suas palavras serão sua munição. Alguns dias haviam passado desde nossa sessão, cheios de preparações quietas, instalando apps, testando ângulos na casa, até uma caminhada pelo bairro para limpar a cabeça. Mas agora, a tempestade estava rompendo. As notificações se acumulavam. 3 correios de voz, mensagens piscando, urgentes. Sentei-me à mesa da cozinha, a luz overhead dim lançando sombras nas paredes, e reproduzi o primeiro dedo pairando antes de pressionar. Pai, é Carlos. Há um mal-entendido com os pagamentos. O planejador ligou. Disse que você desistiu. Me ligue imediatamente. Precisamos resolver isso. Sua voz começou composta, mas uma borda se insinuou como cascalho sob os pés. Reproduzi novamente, notando o pânico borbulhando por baixo. Mal-entendido? Como se sua conta e proibição fossem acidentes. O segundo. Estevão, aqui é Vitória. Carlos está chateado. Os fornecedores estão ameaçando cancelar sem sua contribuição. Não faça isso. É mesquinho. Seu tom cortante. Superior. Como repreendendo uma criança. Mesquinho. As palavras doeram, mas sorri fracamente bebendo meu chá. Alex havia avisado disso. Desespero mascarado como acusação. O terceiro correio de voz veio de Carlos novamente, urgência aumentando. Pai, sério, atenda. Tudo está desmoronando. Você nos deve isso após tudo. A pausa insinuava velhas mágoas, sua respiração pesada. Ouvi 2 vezes mais, analisando o tom subindo, as ameaças implícitas. Rumores devem estar se espalhando. Marco havia feito sua parte. Então uma ligação de uma velha amiga mútua, Sra. Hargrove da rua, sua voz hesitante quando atendi brevemente. Estevão, ouvi sussurros no clube. Problemas no casamento de Carlos. Pessoas dizendo questões de dinheiro. Espero que você esteja bem. Suas palavras acenderam uma torção. Sussurros públicos já. Eu não esperava que a ondulação chegasse tão longe, tão rápido. Isso me alimentou, uma onda de controle após anos sendo deixado de lado. Mas enquanto colocava o telefone de lado, outro correio de voz entrou, voz de Carlos rachando desta vez. Se você não consertar isso, vai se arrepender. A ameaça pairou ali, reproduzindo na minha mente enquanto encarava a tela. Aquela ameaça ecoou enquanto o telefone tocava novamente na noite seguinte, insistente como um batimento cardíaco, na sala de estar onde eu andava. O app de gravação aberto e pronto. Apertei o dispositivo firmemente, deixando tocar 4 vezes antes de atender. Uma pausa deliberada para desestabilizá-lo. Alô, Carlos. Pai, finalmente. Que diabos está acontecendo? Marco diz que você se recusa a pagar, que está sabotando nosso casamento. Sua acusação explodiu. Voz alta com frustração. Respirei firmemente. O tapete macio sob meus pés sabotando. Você me proibiu. Enviou uma conta como se eu fosse um patrocinador, não família. Lembra da sua nota, seja grato. Um instante de silêncio. Então ele explodiu. Isso foi, olha, não é assim. Os amigos de Vitória, a multidão. Você está aposentado, pai. Não se encaixaria. Mas o dinheiro, você deve isso após a mãe, após as lutas que você causou. A alfinetada em Maria torceu como um espinho, mas fiquei calmo gravando cada palavra. Deve. Eu o criei sozinho. Vendi o que tinha para os cuidados dela. Você me culpa, então me ignora agora. Não, Carlos, não pagamento. Você está arruinando tudo, ele gritou. As palavras cruas. Vitória está furiosa. Os caterers querem depósitos, a quinta está segurando a data, mas ameaçando taxas, conserte. Pausei, tirando força do relógio de bolso na mesa lateral, seu tique um lembrete de dignidade duradoura. Conserte o que você quebrou,
Fale comigo como um filho, não um banqueiro. Então a voz de Vitória cortou. Alto-falante, percebi. Estevão, isso é ridículo. Estamos construindo uma vida. Sua mesquinhez poderia cancelar tudo. Pense na vergonha. Sua interrupção aumentou a tensão, seu tom cheio de desdém. Vergonha? Como proibir seu sogro? Pense na conta que enviaram, a lua de mel que esperam que eu financie enquanto me excluem. Ainda assim, Carlos pulou de volta defensivo. É dever, pai. Família contribui. Admita, você está com inveja do meu sucesso. A admissão escorregou, inveja como sua desculpa, e acertou como uma revelação expondo seu ego. Eu contra-argumentei firmemente sucesso construído usando pessoas, não mais. A linha crepitou com sua respiração pesada. Você vai se arrepender disso. Estamos acabados. Ele desligou abruptamente. O silêncio zumbindo nos meus ouvidos. Suas palavras ecoando como um deslize-chave. Uma vulnerabilidade exposta que afiou minha resolução. Aquela vulnerabilidade persistiu nos meus pensamentos enquanto andava pelo corredor. A casa quieta, exceto pelo zumbido fraco da geladeira. Momentos depois, um alerta de mensagem soou. Alex. Atualização. Fornecedores exigindo pagamento. Rumores voando na quinta. Fotos vindo. Abriu anexo. Tiros borrados de trabalhadores pausando configurações. Uma van de florista parada, incerta. As imagens me alimentaram. Mas então mensagens de Carlos inundaram. Velho egoísta. Destruindo nosso dia por ego. Curtas. Acusações cortantes, brilhando na tela. Rolei coração firme. Quando a ligação do vizinho veio, Sr. Ellis do outro lado da cerca. Estevão! Vi Carlos gritando com um entregador ontem rude como o inferno, exigindo descontos como se fosse o dono do lugar. Sua voz rouca, solidária. Ouvi sobre a bagunça do casamento. Se precisar de apoio, estou aqui. Lembra como ele nos esnobou na festa do bairro? Agiu como se fosse superior. Encostei na parede, telefone na orelha. Obrigado, Ellis. O que exatamente aconteceu com a entrega? Ele riu secamente. O cara entregou convites ou algo assim. Carlos o repreendeu por um amassado, disse. Você sabe quem eu sou? Vitória só observou. As pessoas estão falando, fornecedores saindo. A anedota pintou a arrogância de Carlos vividamente, um snob ecoando seu tratamento de mim. Aprecio a informação. Me mantém indo. Sem problema. Ellis respondeu, quente. Você tem comunidade aqui. Ele não. Desligamos e mandei mensagem de volta para Alex. Mais do vizinho, Carlos alienando todos. Sua resposta, perfeito. Escalada vindo, preps falhando. Mas enquanto colocava o telefone de lado, uma nova mensagem de um número desconhecido surgiu. Talvez um fornecedor, insinuando problemas mais profundos. Sr. Torres. Reference. Taxas de cancelamento de casamento. As palavras se arrastaram, aumentando uma nova onda de urgência, enquanto o relógio tic-taqueando na lareira parecia contar regressivamente para algo inevitável. A luz cinzenta do amanhecer se infiltrou pelas cortinas em 15 de novembro de 2024. O dia do casamento, enquanto a chuva começava a bater contra as vidraças, como dedos impacientes. Eu havia acordado cedo, o relógio tic-taqueando da noite anterior ainda ecoando nos meus ouvidos, um lembrete da urgência construída na semana passada. Aqueles dias haviam escorregado em um ritmo de vigilância quieta, monitorando atualizações de Alex, ignorando as mensagens escalando de Carlos, até dando longas caminhadas no ar fresco de Lisboa para fortalecer meus nervos contra qualquer dúvida vacilante. Agora, enquanto checava o app de tempo no meu telefone, previsões de chuvas constantes espelhavam a tempestade que eu orquestrara, um dilúvio simbólico lavando pretensões. Preparei café, o cheiro rico enchendo a cozinha, e me sentei à mesa com meu dispositivo pronto. A primeira mensagem de Alex veio às 7 horas. Na quinta, fornecedores chegando ou não, fotos em breve. Bebi devagar, a caneca quente nas mãos, enquanto imagens gotejavam. Floristas descarregando vans,
só para reempacotar metade das arranjos, seus rostos franzidos de frustração sob guarda-chuvas. Questões de depósito, uma legenda lia: eles estão saindo. O caos se desenrolava em fragmentos em tempo real. Um caminhão de catering parado, trabalhadores encaixotando caixas de porcelana e talheres intocados, chuva tornando a entrada escorregadia em uma bagunça brilhante. Convidados começaram a chegar por volta do meio-dia. Tiros covert de Alex, mostrando grupos confusos sob tendas, guarda-chuvas florescendo como flores escuras acima. Onde está a configuração? Sua mensagem pingou. Ignorei uma enxurrada de ligações de Carlos, o telefone vibrando como uma abelha presa na mesa. Correios de voz se acumulavam. Reproduzi sua voz frenética. Pai, envie o dinheiro. Agora tudo está desmoronando, o gerente da quinta ameaçando fechar. A desesperação rachou através, um grito distante de sua arrogância anterior. Mais fotos. O grande salão, meio vestido, cadeiras espalhadas aleatoriamente, nenhum sinal do quarteto de cordas. Então, um tiro que torceu algo dentro de mim. Vitória no vestido, expressão amassada, chuva riscando as janelas da mansão atrás dela como lágrimas. Dúvida piscou brevemente. Isso era cruel demais, transformando o dia deles em um espetáculo. Mas lembrei da condescendência da conta, a proibição que cortou mais fundo que qualquer chuva, e a dúvida se dissolveu em satisfação quieta. Justiça não era gentil. À tarde, Alex reportou convidados se misturando, alguns saindo, rumores se espalhando de briga familiar por fundos. Andei pelo quarto, chuva tamborilando firmemente lá fora, imaginando a humilhação se desenrolando a quilômetros de distância. Outro correio de voz de Carlos suplicando: por favor, pai, transfira. Convidados estão rindo, ajude. Um murmúrio de convidado no clipe de áudio de Alex. Isso é um desastre. Planejamento ruim. O dilúvio intensificou folhas de água, borrando o quintal, como se a natureza amplificasse o acerto de contas. Mas então meu telefone tocou novamente, nome de Carlos piscando, sua voz no limite quando foi para o correio de voz. No meio do toque. Aquela súplica no meio do toque pairou no ar, enquanto deixei rolar para o correio de voz mais uma vez, o som engolido por uma batida repentina na porta, insistente e pesada em meio à chuvarada. Chuva pingava das beiradas e riachos constantes, se acumulando nos degraus da varanda. Aproximei-me devagar, espiando pelo olho mágico Carlos e Vitória, desgrenhados em pijamas, sob casacos jogados às pressas, cabelo colado molhado, rostos pálidos e tensos. Abri a porta uma fresta, a névoa fresca espirrando para dentro. O que vocês estão fazendo aqui? Carlos empurrou para a frente, água pingando das mangas no tapete de entrada, formando uma pequena poça, como uma intrusão indesejada. Pai, nos deixe entrar. O casamento está arruinado. Fornecedores foram embora, convidados se dispersaram na chuva. É uma piada agora. Vitória se encolheu atrás dele, sua maquiagem borrada, vestido espiando absurdamente debaixo do casaco. Estevão, por favor, transfira o dinheiro. Podemos salvar algo. Afastei-me, relutantemente fechando a porta contra o vento. Eles ficaram pingando no corredor, o cheiro familiar da minha casa colidindo com seu desespero. Salvar, após me proibir, exigindo que eu pagasse. Como um parceiro silencioso, Carlos passou a mão pelo cabelo encharcado, voz quebrando. Foi um erro. Ideia de Vitória, a imagem, você sabe, mas agora tudo desabou. Ajude-nos, pai. Pelos velhos tempos, cruzei os braços firme apesar do puxão emocional, um flashback acertou durante a pausa. Carlos, adolescente, após o funeral de Maria, me acusando de fraqueza enquanto eu enterrava minha dor no trabalho. Isso me alimentou. Velhos tempos? Como quando você me culpou pela morte da mãe, me ignorou a menos que precisasse de dinheiro? Vitória interveio, seu tom vacilando pela primeira vez, vulnerabilidade rachando através. Não quisemos... É o estresse. A lua de mel está reservada, depósitos perdidos.
Pense em nós. Pense em vocês. Ecoei, calmo, mas apontado. Vocês me valorizariam sem minha carteira? Responda isso. Carlos hesitou, olhos dardejando. Claro, você é família, mas sucesso significa padrões. Por favor, só transfira. A admissão padrões sobre laços pairou pesada, expondo a superficialidade. Não, Carlos, essa é a consequência. Ganância tem um preço. Ele suplicou então, voz subindo. Você está nos destruindo, convidados sussurraram. Fornecedores zombaram. Conserte, pelo seu filho. Vitória agarrou seu braço, sussurrando urgentemente, mas sacudia a cabeça. Vão, aprendam com isso. Enquanto me movia para abrir a porta, as palavras finais de Carlos saíram, cruas. Espere, pai. Eu me arrependo. De tudo. A chuva rugia lá fora e fechei a porta neles, seus passos recuando para a tempestade, resolução persistindo, como o eco de seu arrependimento. Aquele eco desvaneceu no silêncio enquanto me virava, afundando na poltrona pela janela, chuva riscando o vidro em padrões desvanecendo. As luzes do carro deles perfuraram o crepúsculo antes de sumirem, deixando a casa envolta em um silêncio reconfortante. Os próximos dias borraram em reflexão, atendendo ligações de vizinhos curiosos, classificando-os. Detritos emocionais, até queimando a conta original na lareira. Uma noite quieta, suas cinzas, uma liberação simbólica. No fim da semana, Alex mandou mensagem de confirmação. Colapso total. Quinta reembolsou parcial, mas reps afundados. Buzz me deu novos clientes graças ao Fallout. Liguei para ele, a linha crepitando calorosamente. Estevão, você conseguiu. Fotos mostram as tendas vazias. Convidados saindo. Círculos de Carlos sussurrando. A arrogância o mordeu. Encostei-me, olhando para um álbum de fotos aberto na mesa. Imagens desbotadas de tempos mais felizes, agitando, mas não sobrecarregando. Aprecio sua ajuda, Alex. Sinto libertador. Ele riu levemente, a qualquer hora. Ouviu dele? Não desde então, mas talvez ele aprenda. Conversamos sobre pegadinhas antigas, a conversa virando para planos futuros, talvez uma viagem para mim, desonerado. Mais tarde, um outreach inesperado. Sra. Hargrove enviou e-mail, inspirada pelos rumores. Estevão, sua postura me lembrou de valorizar laços reais. Café em breve, me aqueceu, alianças florescendo do caos. Murmurei para mim mesmo sobre um brinde solitário com café. A dignidade reconquistada, a casa parecia mais cheia. Não com coisas, mas com autoestima. A lição de Carlos poderia doer, mas o crescimento frequentemente dói. Dicas de seu arrependimento sugeriam sementes plantadas. Enquanto a chuva finalmente limpava, saí para o ar fresco, sol rompendo através das nuvens, um novo caminho se desenrolando à minha frente. Se você gostou dessa história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões dessa história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.